Então, boa tarde a todos e a todas que estão presentes, né? Boa tarde também ao pessoal que vai assistir a gravação. Então, antes de tudo, eu queria dizer que é uma felicidade para a gente estar aqui no Museu do Mar, de novo, né? Mais uma vez, fazendo parte desse projeto do Oceano Cultural, um fomento aí a cultura oceânica. Então, a gente está comemorando agora a Semana do Mar, então nada mais importante do que falar sobre um dos problemas que a gente vem enfrentando no mar, né, nos oceanos, que é a poluição por plástico. Então, eu trouxe uma apresentação que fala um pouco sobre isso, mas antes eu vou falar rapidamente sobre mim. Eu estou agora no meu último ano da graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia. Hoje eu atuo no projeto Baleias Soteropolitanas do Instituto Resmar Brasil, com monitoramento de cetáceos, né, principalmente ali de baleia jubarte. A gente também faz o trabalho de turismo, de observação desses animais. Então, eu estou ali participando desse projeto. Além disso, a gente também desenvolve uma oficina no Colégio Estadual de Tempo Integral de Portão, que é a oficina, que é o projeto Educação Azul, trazendo justamente esse pertencimento oceânico, esse pensamento oceânico para os alunos dentro da escola estadual. Além disso, eu também sou um dos líderes locais aqui pelo Instituto Limpa Brasil, trabalhando ali com gestão de resíduos e educação ambiental. E aqui foram duas expedições que eu fiz, né, uma em 2023 e uma em 2024. A primeira foi a expedição Darwin 200, onde eu tive a oportunidade de sair do Rio de Janeiro até o Uruguai. E lá a gente desenvolveu um trabalho de pesquisa sobre os impactos da urbanização nas 3 principais lagoas do Uruguai. E em 2024 a gente também fez uma expedição para Abrolhos, onde eu estava responsável também nessa parte de educação ambiental, dentro das escolas, e fazendo parte de pesquisa científica também. Então a gente estava fazendo registro ali das ocorrências de baleia jubarte. Deixa eu aprender a passar aqui. Então, como eu falei, né, acho que na Semana da Água é super importante a gente falar não só sobre a importância da água, porque acho que isso a gente já vem carregando, já vem trazendo, já vem ouvindo o tempo todo, mas da gente entender como é que está a situação da água em relação ao plástico. Então, esse é um vídeo curto, mas que ele traz 2 mensagens. Não sei se vai dar um play. Não sei como eu faço para dar um play aqui. Bota de novo para passar aqui, acho que ele dá para. Será? Não. Será que a gente consegue fazer o computador? Não tem problema, vamos lá, acontece. Então, esse é um vídeo curtinho sobre uma criança, né, mostrando ali um lixo que está na praia, e ela traz justamente a frase, né, não deixe seu lixo na praia, né, o mar é de todos nós. E é um vídeo curto, né, mas que ele traz essas 2 mensagens. A primeira é de um alerta, né, para todos nós, né, para a gente entender como é que a gente está consumindo, né, nossa forma de descarte dos produtos, como a gente tem utilizado os recursos naturais, né, e também uma mensagem ali de sensibilização ambiental, sensibilização oceânica, de que a gente entenda que a gente não vive nesse mundo sozinho, né, e principalmente a gente precisa respeitar as futuras gerações, que é quem vão herdar esse planeta, né, já com todo esse ônus aí da poluição. Então hoje a gente tem 3 principais emergências climáticas no planeta, que a gente conhece como a perda de biodiversidade, as mudanças climáticas e a própria poluição, né, principalmente a poluição por plástico. Então, essas emergências, elas derivam justamente de atividades humanas, né, que são, aqui a gente reuniu 5 principais atividades, por exemplo, as queimadas, que ali impactam na destruição de habitat, né, e quando a gente pensa no ambiente marinho, a gente vê essa exploração petrolífera, né, a própria pesca excessiva, que resulta nessa destruição de habitat, né? E com isso acaba também, você vê que é engraçado, tudo no planeta está conectado, a gente sempre ouve isso, né? O planeta está todo conectado. Então, quando você acaba destruindo um habitat, você faz com que
você tenha outros efeitos, por exemplo, das espécies invasoras. Quando você destrói um habitat, aquela espécie que vivia naquele ambiente, ela precisa sair daquele lugar e ocupar outro. Hoje a gente está vivendo uma crise de duas espécies que invadiram, né, a nossa costa aqui da Bahia. Não sei se vocês já acompanham, que é o peixe-leão e o coral-sol. Né? Essas duas espécies, elas têm um rápido desenvolvimento, uma rápida reprodução, e elas, como elas não têm predadores naturais aqui, elas acabam se multiplicando muito rápido. Então, são essas atividades, né, o crescimento da população que faz, né, com que a gente tenha que aumentar a utilização dos recursos, né, e aí acaba que um pouco a mídia, né, que acaba enviesando também. A gente tem que lembrar de que o problema da sustentabilidade, né, esse tema de sustentabilidade, ele também ele é político. Né? Então, justamente esse crescimento da população, eles acabam utilizando que a gente precisa desmatar mais para poder produzir mais. Então, isso é um problema ali que está ligado ao outro, que vai piorando só a situação do planeta. Né? A gente sabe que nós dependemos desse planeta equilibrado, um planeta para poder sobreviver. Então, para a gente entender o que é essa apresentação aqui, a gente vai criar, é meio que uma história, né? Então a gente vai seguir um caminho. Então eu falei ali no início um pouquinho sobre o panorama geral, assim, sobre o planeta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história do plástico, né? Depois ali a gente vai passar pela produção do plástico, os tipos de plástico, como esses plásticos chegam no ecossistema marinho, o que eles causam quando eles chegam no ecossistema marinho e como é que ele afeta a saúde humana também. Então, essa imagem eu coloquei de propósito, né, para a gente lembrar de que o plástico ele foi criado há menos de 150 anos. E a gente às vezes acaba se perguntando, será que existia um mundo antes do plástico? E a gente sabe que obviamente existia. Né? E muitos objetos que a gente usa de uso pessoal mesmo eram feitos com produtos orgânicos. E aí, por exemplo, aqui eu trouxe a imagem das cerdas, né, das bárbaras da baleia, e que é um animal filtrador, né? Essa barba ela é de queratina, como nossos cabelos, nossas unhas, proteína, e era utilizado antigamente como pente, né? Durante a caça das baleias, né, além do óleo que era extraído, outro subproduto também que era retirado eram as cerdas bucais, né, justamente para fazer o pente. O primeiro plástico sintético ele foi inventado só em 1907. Então, como eu falei, antes disso as pessoas já faziam tudo que a gente faz hoje sem estar precisando de plástico. E depois que esse plástico foi inventado, ele teve um crescimento maior depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles descobriram ali o nylon, né, que era muito utilizado para fazer paraquedas, para fazer o próprio colete dos soldados. E depois teve todo esse boom, né, que a gente conhece, da indústria alimentícia, da indústria da farmácia, da medicina, e resultando em todos esses materiais que a gente conhece hoje do plástico. Né? E justamente por conta disso, né, em todo lugar que a gente vai hoje, a gente acaba observando uma grande quantidade de plástico, né, principalmente aí em farmácia, nos supermercados. Essa imagem aqui, eu sempre gosto de colocar ela, de trazer ela, porque, e aí quando eu mostro, né, para as crianças, assim, a gente sempre brinca, qual é a função da casca da fruta? A gente sabe que a casca da fruta é justamente a proteção. Né? Então, assim, qual é o sentido você pegar uma fruta que já tem uma proteção natural, né? Às vezes a gente tira ou às vezes a gente coloca só uma outra proteção a mais, que a gente não vai se alimentar dela, que não vai gerar, na verdade só vai gerar resíduo, né? Só vai gerar ali um ônus. Então, quando a gente vê situações assim, é muito triste. E aí a gente volta a falar da questão política da sustentabilidade, né? Então, assim, a gente observar de quem é que a gente está comprando, né? Geralmente a gente vê esses alimentos assim em grandes supermercados, né? Você dificilmente vai ver isso ali na feirinha de Seu João, de Dona Maria. Né? Então, assim, fortalecer o comércio local, né? A economia circular também é um ato político, também é um ato sustentável, que a gente precisa estar atento nessa questão do plástico. Essa imagem aqui, ela
é bem complexa, então eu resumi ela bastante para a gente entender a cadeia produtiva do plástico, né, e como é que ele causa esses problemas no ambiente. E a gente observa aqui que é desde a extração do petróleo, né, a gente ouve falar bastante disso, da liberação de carbono na atmosfera por conta dessa extração do petróleo. E aí o que acontece? Esse petróleo, quando é extraído, ele é refinado, né, para fazer ali óleo diesel, gasolina. O subproduto desse refino é a nafta, tá aqui em cima, né? É uma pasta incolor e que ela é utilizada para fazer os primeiros monômeros, né, que são aí a base do plástico. Esses monômeros, eles passam essa é a primeira geração, né? Eles vão para a segunda geração, onde são formados ali os polímeros, e dessa segunda geração são formados os plásticos que a gente conhece hoje em dia, que são divididos em 7 categorias. A gente conhece o PET, conhece muito o PVC também, o polipropileno, o poliestileno, todas essas categorias. E a quarta geração desse resíduo, desse plástico, seria a própria reciclagem dele, e que a gente sabe que hoje em dia ela não acontece tanto. Esse gráfico ficou um pouquinho... Voltar, né? Claro. Depois você vai entrar em detalhes, né, desses. De cada um desses? Sim. Que detalhe assim que você queria? Não, assim, fica às vezes uma curiosidade. Por exemplo, hoje está usando muito uma embalagem transparente. Uhum. Tipo a que você botou para guardar bolo, certo. Alimentos de um modo geral. Ele é PET, geralmente essas embalagens elas são PET, número 1 ali. Certo. Uma coisa que você falou que é legal da gente lembrar, primeiro, né? Se você pega uma embalagem que não tem nenhum desses números aqui, já é bom você já se preocupar que tipo de substância, que tipo de produto eles estão utilizando para fazer aquele plástico, né? Porque isso aqui é uma regulamentação para a gente entender quais são as substâncias que estão nesses plásticos. Então, se ele não tem, então deveria ter, é uma coisa para você se preocupar mais ainda. Alguns dessas embalagens também vêm com um símbolo parecido com esse, e no centro vem um garfo ali e uma faca. Significa que aquele plástico ele pode ser colocado de repente no micro-ondas, né, e que ele não vai estar liberando nenhuma toxina, diferente dos que não tem essa imagem. Essa simbologia não é muito muito divulgada, né? Exatamente. Às vezes eu fico também pensando, você compra, eu gosto mesmo de comprar uma canjica, ela vem numa embalagem, será que quando sai quente e vai para essa embalagem, libera algum... Sim, inclusive tem muitos estudos que já trazem isso, né? Que a temperatura ela é um fator ali extremamente importante para a liberação de toxina, que geralmente a gente esquenta sempre para comida, né? Então, assim, ela libera essa toxina justamente para a comida e a gente depois ingere esse alimento. Por exemplo, você vai na padaria, aí tá lá, quem fez é que coloca no quente. Sim, lá na embalagem. Também já, mesmo que não seja reesquentada, já tá pela temperatura, né? Dependendo do tipo de plástico, ele já vai estar liberando, já pode liberar, né? Então deve ter o plástico certificado, teria... Geralmente você vai ver esse símbolozinho do garfo e faca, né, dentro dessas setas aqui. Esse gráfico aqui ele é bem legal porque ele mostra o ciclo de vida útil, né, dos plásticos. Então, quando a gente observa aqui no eixo Y, a gente observa a porcentagem do ciclo de vida, né? O quanto desse plástico é utilizado, e no eixo X aqui a gente vê em relação a anos. Então, quando a gente olha ali para as embalagens, a gente vê que 100% do uso desse plástico ele está ali entre 1 e 2 anos. Depois esse plástico ele é descartado, né? E fica no meio ambiente aí por mais de 50, 60 anos. Alguns desses produtos aqui, né, têm um ciclo de vida um pouco maior, que foram justamente quando eles começaram a tentar produzir plásticos que durassem mais tempos, né, tivessem um ciclo de vida maior. E aí a gente, né, se questiona de novo na questão das embalagens, né, como é que um produto que é feito
para durar mais de 70, mais de 80 anos. A gente não sabe, na verdade, quanto tempo o plástico ele leva para se degradar no ambiente, né? Mas, de qualquer forma, é tido como um material descartável. Então, não existe isso de plástico descartável, né? O plástico ele foi feito para durar por muitos anos. Então, é bom a gente também desmistificar um pouco essa imagem que a mídia faz para que a gente acabe consumindo mais, né? Então, às vezes a gente vê uma embalagem também, uma embalagem reciclável, né? E a gente começa, às vezes a gente se questiona, né? Será que essa embalagem vai ser reciclada? Porque não é o fato da embalagem ser reciclável que ela vai ser reciclada. Então tem uma distância muito grande entre essas duas palavras. Aqui é para a gente entender a gravidade do problema, né? O quanto que a gente está produzindo de plástico hoje no mundo. Em 1950, né, que foi quando esse estudo foi feito, o primeiro plástico ele foi feito em 1907, então aqui em 1950, a produção de plástico mundial estava ali, né, em torno de 10 milhões de toneladas. Até 2000, até os anos 2000, essa produção ela passou ali dos 200 milhões de toneladas. Né? Isso você vê, de 1950 para 2000, então são 50 anos. Entre 2000 e 2020, olha quanto cresceu. Essa produção ela veio para mais de 400 milhões de toneladas. Ou seja, em 20 anos, a produção foi mais do que o dobro do que 50 anos, né? Representando 56% desse lixo produzido global. E aí ele faz uma extrapolação, né, até 2030, para a gente imaginar, né, que essa produção pode chegar ali a 600 milhões de toneladas anual. Aqui um outro gráfico que ele mostra os principais países, né, e a produção de plástico desses países. A gente vê que o Brasil está ali em quarto lugar, depois dos Estados Unidos, China e Índia. Então, nós somos o quarto maior produtor de plástico do mundo. Essa imagem, essa tabela aqui, ela fala um pouco ainda sobre o outro gráfico, justamente relacionando a quantidade de lixo produzido e a quantidade de lixo que é reciclado. Aqui a gente vê que nos Estados Unidos, eles produzem 70 milhões de toneladas de plástico, só que os Estados Unidos eles têm esse programa de reciclagem e desse material eles reciclam quase 35% de todo o lixo que eles produzem. E aqui eu já deixei tampado justamente para a gente fazer uma interação, né? E acho que também quem estiver assistindo depois da gravação quiser também tentar fazer, eu queria que vocês me dissessem, né, assim, no achismo mesmo, desses 11 milhões de toneladas que o Brasil produz, quanto vocês acham em porcentagem, né? Quantos por cento vocês acham que o Brasil ele tem reciclado esse plástico? 2%. 2%, 5%, 2%. Mais alguém? Ainda mais, ainda menos? 3, 4%. Não me diga que é zero. Pois é, a gente não chegou nem a 2%, né? Nem a 2%. É 1,28% de 11 milhões de toneladas, né? Uma coisa que a gente também tem que falar e que é super importante quando a gente está falando sobre a questão do meio ambiente é que esse tema também ele está ligado à causa ambiental, mas ele também está ligado à causa social. Esses 1% aqui que a gente está vendo, ele é graças a catadores e catadoras de material reciclável, né, que muitas vezes são negligenciados, são desumanizados e que, na verdade, são as pessoas que fazem a sustentabilidade na prática. Né. Então, é bom deixar, né, trazer isso à tona, porque muitas vezes a gente nem observa ali, às vezes a gente tem a oportunidade de estar separando o lixo em casa, de conhecer uma pessoa que é próxima ali, que pode estar contribuindo para essas pessoas, né? Muitas pessoas utilizam dessa reciclagem como fonte de subsistência. Então, super importante, pode falar. Me diga uma coisa, a gente separa em casa plástico, vidro, mas a coleta é feita reciclando. Por exemplo, eu moro no Costa Azul, que eu saiba. Então, a coleta normal que a gente conhece, a urbana, ela não tem esse trabalho de separação. O que a gente geralmente indica, né? Quem tem esse trabalho que você já começou a fazer, levar o lixo diretamente ali em cooperativas de reciclagem. Tem inclusive aqui, né? A gente tem bastante, e tem para tudo, para vidro, para plásticos, para alumínio, né?
para, enfim, para eletrônicos, e a gente já tem também para roupas, né? Então, assim, a gente já tem crescido muito as opções de lugares para você. Mas precisa ser mais divulgado, fazer um trabalho Precisa ser mais divulgado, precisa de ações políticas, né? Então, assim, como eu falei, a sustentabilidade ela é um ato político também, né? Ela está totalmente conectada com a política. Agora me diga uma coisa, uma curiosidade. O plástico, ele vem da indústria petroquímica, é? Ele é produzido através da extração do petróleo, do refino do petróleo, né? Então, o cara extraiu o petróleo, a nafta é um subproduto do petróleo. Então, Sim, mas a nafta que dá origem... A nafta dá origem aos primeiros monômeros, né? Aos primeiros plásticos, o benzeno. Monômeros quer dizer, o primeiro é um mono único. Isso, é de né? E os polímeros são esses monômeros polimerizados, né? Eles juntinhos ali, e aí formam o plástico. Então, assim, a gente imagina, a gente viu naquela soma ali, e a gente está numa produção mundial de mais de 200 milhões de toneladas de plástico por ano, né, no global. E devido à má gestão, né, devido à falta de políticas públicas, mais de 11 milhões desse lixo, né, de toneladas de lixo, são descartadas diretamente no oceano. Então, por conta disso, hoje a gente tem um oceano doente. Fisicamente, de forma física, de forma química, e assim, trazendo de novo a importância, né, de falar que esse é um tema que a gente já passou daquela preocupação de que tá matando a tartaruga, tá matando a baleia, né? Esse plástico hoje ele já está afetando a gente já está sendo contaminado com plástico e a gente ainda não sabe nem o que esse plástico vai causar na gente. Então, assim, existem alguns estudos que estão relacionando a contaminação de plástico com a questão com o aumento de câncer, né? Mas de problemas endócrinos, né? De problemas de reprodução, mas a gente ainda não sabe de fato o que esse plástico vai causar na gente e a gente já está se contaminando com ele. Eu vou mostrar aqui para vocês várias formas de como a gente está se contaminando com esse plástico. E aqui, como eu falei, a gente está nesse processo de construção, né? A gente entendeu ali como é a produção do plástico, como é que esse plástico, como é que está a produção global, e como é que esse plástico agora ele vai chegando nos oceanos. Então aqui é um resumo de um circuito desse lixo, né? Então começando ali, quando o cidadão ele acaba descartando de forma incorreta, né? Então aquele lixo ele vai ficar ali na cidade, trazendo possibilidade de doenças, e afetando também visualmente a cidade. O vento, né? As ações do vento, da chuva vão acabar levando esse lixo para os mangues, né? E a gente sabe que os manguezais eles são o berçário da vida marinha. Várias espécies de peixe, várias espécies de crustáceos, eles utilizam esse habitat, né, os mangues, para poder se reproduzir, né? Então, os filhotes eles vão crescendo ali no mangue até ter um tamanho suficiente para poder ir para o oceano. Inclusive, o Redimar Brasil, que é algo que eu faço parte, eles aprovaram um projeto agora para o Amapá, em que a gente vai fazer um estudo, a gente vai monitorar a temporada de reprodução do caranguejo-sá, o caranguejo de mangue. E lá no nosso primeiro contato, lá a gente observou uma grande quantidade de lixo nos mangues, trazendo de novo, né, a importância, o entendimento de que os oceanos eles não têm barreiras, né? Então o lixo que caiu aqui ele vai parar lá para o norte, o lixo que caiu para o norte ele pode vir para o sul, dependendo da corrente marinha. Esse lixo, então, depois que ele saiu do mangue, ele vai para o oceano, vai ficar lá, né, causando todos os impactos que a gente vai ver aqui mais para frente, desde o macroplástico até o microplástico, contaminando o ecossistema marinho. Uma conhecida minha me disse que um médico falou que consumir pescado hoje está fazendo mais mal à saúde do que carne, em função dos microplásticos. Isso aí tem realmente uma pesquisa? Então, e eu vou mostrar para o final, que é o que a gente chama que é o efeito de bioacumulação. Eu vou falar rapidamente, mas vou mostrar mais para o final. Ou seja, o plástico, quando ele é produzido, ele é adicionado a ele algumas substâncias químicas, né? Produtos químicos. Um dos principais desses componentes é o bisfenol A, que a gente conhece bastante, que antigamente, acho que para quem é um pouco mais velho, para os mais novos acho que não conhecem tanto,
mas aquele carro que passava, né, nas ruas soltando aquela fumaça ali, justamente eram esses produtos químicos. Porque fumacê dá? Com fumacê, exato, né? E depois a gente foi ver o que era aquele produto e a gente viu o impacto que ele causava, né? Então, assim, o bisfenol também é um desses químicos, é o BPA, eu vou mostrar mais pro final. Ele também está relacionado com essa contaminação que a gente chama de bioacumulação. Então, aqui para a gente continuar entendendo a produção de plástico, né? 500 bilhões a 1 trilhão de sacolas plásticas são utilizadas a cada ano. Então, assim, a gente vai para o mercado, pega aquela sacolinha, depois daquela sacolinha leva para casa, usa no lixo e pronto. Para a gente ali acabou a sacola, né? A gente acha que jogou fora, mas não existe o jogar fora, né? A gente tira da nossa... reciclada quando ela vem? Essa sacola, ela é muito reciclável. Muito reciclável. O que acontece? Por que geralmente essas sacolas não são recicladas? Porque quando a gente joga fora, quando a gente descarta o nosso lixo, geralmente a gente não joga um lixo limpinho, né? A sacola não vai limpa, ela vai com o resto de comida, com outro contaminante. E quando ela está contaminada, ela não serve para ser reciclada. Né? Então, assim, se você separa a sacola certinho ali, bonitinho, leva para uma cooperativa, com certeza aquele plástico ele vai ser reciclado, porque as sacolas plásticas elas são altamente recicláveis. Tá? Então, para a gente continuar, 1 milhão de garrafas são compradas a cada minuto, né? Aquela garrafinha que a gente às vezes está com sede ali, compra e aí joga fora. Né? Esqueceu o problema, só que a garrafa vai ficar aí por vários anos. Né? A gente vê aqui uma garrafa plástica, ela fica até 450 anos para se degradar. E aí que vem uma outra chave também que a gente precisa entender. Quando a gente fala, ela leva 450 anos para ele colocou até errado aqui, eles colocaram, né, com decomposição. O plástico ele não se decompõe, né? O plástico ele não é um material orgânico. Diferente de quando a gente joga uma casca de banana, né, uma maçã na terra, ela vai se decompor porque é um material orgânico. O plástico ele é um material sintético. Então ele vai se degradar, se fragmentar, né, se quebrar em pedaços menores, cada vez menores ali, mas ele não vai sumir do planeta. 50% dos plásticos, né, são consumidos apenas uma vez, como eu falei, né? Você pega uma garrafinha, bebeu um canudinho, comprou um coco, tomou o coco com um canudinho, depois descartou, e aquele plástico vai ficar ali por muito tempo. Vamos lá, para a gente continuar no processo de construção aqui do raciocínio, né? Seguindo junto. Quando esse lixo chegou no oceano, o que acontece? A primeira coisa que vai acontecer com ele, o lixo plástico ele flutua, né? Ele é leve, ele fica flutuando na superfície do mar. E no planeta a gente tem uma coisa chamada grandes correntes oceânicas, que são correntes que são predominantes, né? Elas têm esse movimento predominante e elas criam vórtices, né? Elas criam ali um círculo, né? E esse lixo que ele está boiando, ele acaba entrando nessas correntes, eles vão se concentrando no centro desses giros, né, oceânicos, formando o que a gente conhece hoje como ilhas de plástico. Então, assim, hoje no planeta a gente tem 6 principais ilhas de plástico, e a maior delas é do Pacífico, né, com 87 mil toneladas de plástico, flutuando no meio do mar. E a gente também tem próximo ali do Pacífico, próximo dessas ilhas, né, o que a gente conhece como a Ilha de Henderson, que é o local com mais lixo encontrado hoje em dia. E aí um aluno até me perguntou na escola, e a gente acha lixo aonde, professor? Por que não joga para o espaço? E eu falei assim, na verdade o espaço ele também já está cheio de lixo, né? Quando a gente vê a quantidade de foguetes hoje que são lançados, né, satélites, e aí eu falo, imagine aí, quando o foguete chega lá no espaço, o que acontece com ele? Ele vai se desintegrando, né? Até ficar só a cápsula. E aquele resto lá, você acha que eles puxam de volta para a Terra? Você acha que ele fica lá, satélite, quando para de funcionar, o que acontece? Fica lá, né? Então, assim, hoje a gente tem o local mais profundo dos oceanos que a gente conhece, são as Fossas da Mariana. Um local com mais de 12 quilômetros de profundidade. E, pasmem, já foram encontrados lixo lá. O local mais alto do planeta, né, assim, dentro da nossa biosfera, é o Monte Everest, e também já foi encontrado lixo lá. Então, assim, hoje não tem mais para onde a gente ir, a gente está rodeado de plástico,
E assim, é um problema que ainda precisa ser muito discutido porque a gente está sem saber o que fazer, né? Como a gente vai solucionar esse problema. E a indústria do plástico produzindo. Então esse é um problemão aí, principalmente para as futuras gerações, né, que vão levar esse ônus aí, infelizmente. Essa é a ilha de Henderson que eu mostrei ali no cantinho. Essa imagem aqui de baixo, né, e aqui em cima. Então, desculpa. E aqui em cima essa ilha do Pacífico Norte. Então essa ilha ela chega a ter mais de 4.000 quilômetros de distância, né? Então assim, você de uma ponta da ilha, você não consegue ver o final do plástico, né? E aí assim, como eu falei, né, ele acaba impactando de várias formas, da forma física, da forma química. Primeiro, esse plástico, como ele está boiando, né, ele impede que a luz do sol entre no oceano. A gente sabe que no oceano existem organismos chamados fitoplânctons. Fito é de planta, né? A gente lembra logo de planta, e planta a gente lembra de fotossíntese, né? Então esses organismos, esses fitoplânctons, eles fazem a fotossíntese dentro da água e liberam oxigênio tanto para o meio marinho quanto para a atmosfera, né? Que é o oxigênio que a gente respira, né? E que é principalmente o oxigênio que a gente respira. 56% do oxigênio da atmosfera ele vem dos oceanos. Então, quando você cria uma ilha dessa que impede que a luz do sol chegue nessas primeiras camadas do oceano, você impede ali a fotossíntese, você impede esse primeiro start da cadeia produtiva, né? Além disso, também você tem todos os outros impactos do lixo, que estão relacionados com o emaranhamento de animais. Então a gente vê muitos casos de rede fantasma que acabam matando tartarugas, baleias, golfinhos, tubarões, peixes no geral. Ou quando esses animais eles acabam ingerindo esses fragmentos. Aqui é uma... Pois é. Então essa ave, o que acontece? Quando ela se alimenta desse plástico, né, ela se sente cheia porque ela está com um volume ali dentro do trato digestivo dela, só que esse plástico ele não vai ser digerido, né? Ele está dentro do organismo dela, mas ele não vai ser digerido. Então a ave, ela tem a sensação de que ela está cheia, mas ela não consegue se nutrir, né? Então ela morre de fome com a barriga cheia. Então esse lixo também, e um dado que é importante, né, que é recente também, que é importante, e que ele fala que até 90% das aves marinhas hoje, elas têm a possibilidade de ter fragmentos de plástico dentro do seu organismo. Então, assim, as aves marinhas, elas caçam principalmente por forrageio, né? Voam ali próximo da superfície da água, e quando tem um peixinho ali dando mole, elas mergulham um pouquinho e pegam. O plástico, ele boia, né, e ele é colorido, assim como os peixes também, e as aves, infelizmente, elas não conseguem diferenciar o que é um plástico e o que é um peixe. Então elas acabam comendo esse plástico. Esse plástico muitas vezes ele também chega à costa, e a gente vê isso, a gente tem visto, né, toda a costa do Brasil, a gente vai para a praia, a gente vê o quanto de lixo que tem nas praias, e isso também causa, né, um problema ambiental, um problema social, um problema econômico em todo o mundo, em todo o planeta. Essa aqui é uma outra imagem também de um peixe, de um cavalo marinho, que ele é um animal que ele, apesar dele nadar, ele vive muito fixado, né, em algas marinhas. E aí nesse caso, a quantidade de lixo era tão grande que ele acabou pegando um cotonete para poder se fixar, né? Aqui é uma outra imagem também de um albatroz, também esse albatroz ele estava com quase 50% do peso dele só de plástico, só de lixo dentro do corpo. Então assim, como é que um animal desse consegue voar, né? Como é que um animal desse consegue fazer suas atividades? Triturado, ele engole? Eles não mastigam, né? As aves elas não mastigam, elas abocanham o peixe ali e aí engole o peixe inteiro. Então, sim, mas o peixe é molinho, o plástico é duro mesmo assim. Mas elas bicam ali, né? E aí, na mesma forma como elas... Porque elas não diferenciam, né? O que é um peixe e o que é o plástico, né? Elas não conseguem diferenciar. Então elas acabam se alimentando desse material ali também. E como eu falei, né, voltando a frisar de novo,
a poluição, né, ele é um caso, ele é um problema principalmente social, onde a gente vê várias populações, várias comunidades que acabam tendo que sobreviver no meio desse lixo, né, e onde elas tiram sua subsistência, né, e eles estão à mercê ali de doenças, né. Então, essa imagem ela choca bastante, porque a gente vê são crianças, né, já nesse meio, e que a gente às vezes espera que tenha uma perspectiva, mas muitas vezes a gente vê que elas vão ficar presas, né, nessa vida assim por muito tempo, por conta de falta de política pública, por conta, né, do reconhecimento, por conta de ignorância, às vezes, por muitas vezes, nossa. Calma, ainda não acabou. Aqui é um dado da ONU, que ele traz esse alerta também, né, que até 2050, se a gente não fizer nada, a gente pode ter mais plásticos do que peixes nos oceanos. E aí foi o que você falou, né, da questão da quantidade de lixo que a gente está tendo hoje no planeta, né, e que esses peixes aí estão se contaminando também por causa da grande quantidade de lixo que já estão nos oceanos. Esse aqui é um infográfico também bem legal, que ele mostra que a gente está falando dessa questão da poluição por plástico nas praias, e aqui ele divide por regiões, né? Norte, Nordeste e Sul. E aqui quando a gente olha para o Nordeste, e que não é diferente nas outras regiões, de 54 amostras que eles fizeram, praias no caso, né? 22 delas foram consideradas extremamente sujas. E uma praia só, eu não sei te dizer qual é a praia para você poder ir para lá, infelizmente, mas uma praia só foi considerada limpa. Então, assim, a gente vê como é que está a realidade hoje das nossas praias, da nossa costa do Brasil. Como eu falei, não é diferente nas outras regiões. Esse aqui é um dos problemas que a gente teve extremamente grande, assim, sem controle, em 2021, pandemia, 2021. A gente teve, por motivos óbvios, né, a gente teve esse alto crescimento na demanda de máscaras e luvas para proteção, só que o que aconteceu é que a gente não teve uma gestão política ali de como que a gente ia descartar esse material. Muitas vezes esse material era considerado contaminante, né? E as pessoas às vezes descartavam de forma incorreta. E por conta disso, né, quase 129 bilhões de máscaras e luvas, né, foram encontradas já nos oceanos. Então, é um problema que passou, né? A gente passou pela pandemia, quer dizer, não passou ainda, né? A gente ainda está tendo casos de Covid, né? Mas a gente passou pelo pico ali da pandemia e acabou esquecendo de novo, né? Do problema que a gente deixou. Então, a gente usou máscara, luva, álcool gel, e passou esse período, a gente acabou esquecendo e esse material ficou nos oceanos. Seria, por exemplo, o que deveria ser utilizado para poder sumir, incinerar? Pronto, eu ia falar, você acabou falando. Naquela tabela que eu mostrei ali, da relação de produção de plástico e a reciclagem, também mostra quanto desse material ele é incinerado. E justamente é uma das melhores opções hoje para esse tratamento do plástico. Claro que ainda é uma coisa muito cara, é muito difícil de se fazer, mas já tem vários países que estão fazendo esse... Será que não libera? Então, é meio difícil a gente falar isso porque, assim... Está experimentando. Como eu falei, né? Isso é um problema político, é um problema ali de grandes indústrias, né? E muitas vezes essas pessoas elas não querem ter esse trabalho, né? Então, para eles é muito mais fácil só produzir, dizer que é um material que é reciclável e a pessoa descarta como ela bem entender, do que eles terem a preocupação de juntar todo o resíduo que foram produzidos, que na verdade eles deveriam fazer isso, né? Mas de recolher esse lixo que foi produzido por eles para poder dar uma destinação correta, incinerar ou reciclar esse material, né? Muitas vezes isso não acontece. Por favor, claro. Essa história de reciclar, eu sou de uma época que não se produzia. Aqui tem uma loja
na Siqueira Campos, da Alimba. Conhece a Alimba, né? Sim. Que é o leite Alimba. Nós íamos, nós comprávamos a primeira vez a embalagem de vidro, levávamos para casa, voltávamos todo dia de manhã, ou a hora que quisessem, chegava aí na Limba, no posto da Limba, levava o leite para casa. Né? Os refrigerantes eram em garrafas de vidro. A seringa, tem pessoas que vão questionar. A seringa, você tinha um estojo com as seringas na sua casa de vidro. Fervia, tanto a seringa como limpava, fervia e utilizava por anos. Sim. Eu acho que a indústria de plástico, é claro que o problema é o capital. Sim, Não é? A produção de... E para ele não interessa, porque atualmente, se parar a indústria parar, as grandes fortunas não vão se importar, porque hoje em dia se faz dinheiro somente com dinheiro. Exatamente. Não precisa do trabalho e nem precisa de produtos para se produzir dinheiro. Nós Exato. sabemos atualmente. Mas eu sou de uma época anterior que não... Eu nasci antes da implantação do polo petroquímico aqui na Bahia, em Camaçari, que seria da Petrobras e depois passou, na época da ditadura, foi vendida para as multinacionais. Tripartite. Então, e lá se fabrica uma série de insumos derivados do petróleo que irão produzir o plástico. Isso você sabe, porque... Como é seu nome? Matheus. Você é pesquisador e é autoridade no assunto. Mas por que nós temos que produzir tanto material reciclável, que não é reciclável, é material descartável? Hoje as pessoas são descartáveis, imagina um material que se joga em qualquer canto, que não tem sentimento e nem vai reclamar que foi jogado fora. Por isso que eu trouxe, né, e reafirmando agora, a importância da economia circular, porque assim, esse meio de produção das indústrias a gente chama de economia linear, né? É a produção, a venda, o descarte ali, né? E a produção e a venda, o descarte, produção, venda, o descarte. Não tem essa preocupação com o que fazer, né? Com a reciclagem desse material. Então, infelizmente, a gente precisa brigar muito ainda por meios políticos, né? Que acho que é o principal para a gente. Que os estados, como o nosso brasileiro, incentivam as pessoas a viverem de lixo, dizendo que eles são uma cadeia de produção que eles vão trabalhar com incentiva as pessoas. As pessoas já têm dificuldade porque não tem educação adequada, não tem programas de saúde, né, satisfatórias, e aí as pessoas, e nós também que compramos, não é? Porque nós poderíamos não comprar. Exatamente. Mas nós compramos, não se faz campanha para tanta coisa, fazer campanha, não quero mais comprar. Nada no plástico. Mas todo mundo tem plástico vendido pela Avon, vendido por qualquer empresa, Tapué, mas as pessoas usam plástico. Pois é, eu vou mostrar aqui, muitas vezes a gente nem imagina onde que está o plástico, mas assim, o microplástico ele está na nossa pasta de dente, né? Sim, então muitas vezes a gente compra ali a pasta de dente, prometendo branquear os dentes, né? Só que na verdade ali não tem nenhuma substância, ali é o próprio plástico que você friccionando ali no dente vai acabar clareando, né, entre aspas. Então a indústria realmente ela manipula a informação para que a gente acabe comprando. Exato. E aí que vem esse questionamento, né? Que a senhora, como é seu nome? Meu nome é Antônia. Que a Antônia trouxe aqui pra gente, né? Pra gente entender de quem é a culpa, né? A gente fica se perguntando sempre, de quem é a culpa? É nossa forma de consumo que tá errada? É culpa do amigo ali, né? E às vezes a gente pensa assim, só tô usando uma garrafinha, é só uma sacolinha plástica, né? É só uma balinha. Só que quando a gente pensa que somos 200 milhões de pessoas só no Brasil, né? 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente entende que não é uma garrafinha, né? São 200 milhões de garrafinhas, são 200 milhões de sacolas plásticas. E que no final todo mundo vai perder, né? Não existe... a indústria, ela produz achando que ela vai ficar na frente de todo mundo, vai ganhar. Só que assim, a gente vive num planeta onde a gente depende desse planeta, né? E desse planeta equilibrado para poder sobreviver. Então, se você
tá afetando a saúde do planeta, você está afetando a sua própria saúde também. Então, assim, isso é super importante a gente lembrar, né, que a gente faz parte do planeta. A gente não está nesse planeta, né, a gente faz parte do planeta, né, a gente depende desse planeta. Então, para você ter uma ideia do que a senhora falou, um brasileiro ele produz até 1 kg de plástico por semana. Né? Isso aí equivale a 883 containers, quando a gente coloca na população, em termos de população do Brasil, né? Chegando aí a quase 2 navios cargueiros de plástico por semana. E quando a gente coloca isso por ano, olha o número como vai, 460 mil containers, né, para 115 navios cargueiros. Então, assim, essa é a quantidade de lixo que a gente está produzindo todos os dias, toda semana, todo ano. E a gente não está conseguindo dar conta, né, de reciclar, de saber o que fazer com esse lixo, de onde descartar esse material. E como eu falei no início, né, a gente agora está chegando na parte principal da apresentação, e que muitas vezes as pessoas não entendem, né? E, às vezes a mídia também ela enviesa as informações para que a gente não entenda isso. O plástico, como eu falei, ele não vai se decompor, ele vai se fragmentar, ele vai se quebrar em pedaços muito pequenos. E hoje a gente tem, né, o macroplástico, que são as garrafas, a PET, né, a sacola plástica inteira. A gente tem o mesoplástico, né, que é quando ele vai começando a se quebrar. O microplástico, que a gente conhece. E agora a gente já descobriu o nanoplástico, que são partículas menores ainda, né, que já estão afetando principalmente aí o... Nossa, esse vídeo não vai passar. Não vai passar. Mas tudo bem. Porque a apresentação ela ficou em outro formato. E aí, esse é um vídeo legal também, mas não vai passar. E que ele mostra justamente esse ciclo do microplástico. Você já viu esse vídeo? Não, eu ia perguntar qual é pra gente ter acesso. Ele mostra o ciclo. O nome dele eu não sei, mas se você pesquisar assim, a reciclagem começa e termina por você. Você vai encontrar esse vídeo, porque ele tem um nomezinho específico lá. Mas ele mostra justamente isso. Um rapaz que... Acho que não tem problema. A reciclagem, você repete aí que eu não consigo pegar. Tá A no reciclagem pendrive aí. começa por você, como foi? Começa e termina por você. Enquanto ele tenta abrir ali, deixa eu tentar explicar. Um rapaz, ele está consumindo uma água mineral, né, água na garrafinha, e ele joga essa garrafinha, a garrafinha sai rolando pela cidade, cai no córrego, do córrego chega nos oceanos, e no oceano ali ela sofre esse processo de degradação, se transformando ali, diminuindo de tamanho, se transformando em microplástico. Esse microplástico ele é consumido por um peixe, né? Esse peixe depois ele é pescado, levado para o mercado, e coincidentemente, esse rapaz ele compra esse peixe, leva para casa, faz, e quando ele come, ele faz uma cara ali de que tem alguma coisa estranha aqui, né? Ou seja, ele comeu o próprio plástico que ele descartou. Então, assim, é um vídeo que a gente sabe que não é dessa forma direta que a gente acaba se contaminando com plástico, e inclusive é de forma pior. Diz que o solo Acabou minha também, apresentação, a tá ligado? plantação, a terra, o solo, as plantações, diz que também no solo. Principalmente, a gente tem a contaminação dos lençóis freáticos, né, por conta principalmente dos aterros, dos lixões. Tá? Pode subir. Subindo. Aí. Tomara que consiga. Bom, vai ficar aí como atividade de casa para vocês pesquisarem no YouTube. Então, assim, esse ciclo, né, de contaminação. Pode passar, acho que depois a gente... No final, talvez a gente pode tentar... Pronto. Tá ótimo. Assim. Acho que deu para ter uma ideia, né, do que é o vídeo. Então, assim, os microplásticos, eles são partículas menores do que 5 milímetros, né? Alguns estudos já mostraram onde já foram encontrados microplásticos. E a gente observa, ó,
na água potável, ou seja, na água que a gente vê da tubulação, né, de PVC, já foi encontrado microplástico, no sal da cozinha, nos frutos do mar, no próprio ar que a gente respira, e aí vem piorando, né? No sangue humano, na placenta humana, no cérebro, no coração. E eu volto a frisar, a gente está se contaminando com plástico. Pode falar. Você citou esses microplásticos no ar. Na ideia de, no caso, incinerar esses plásticos, já que não sabe onde colocá-los, não geraria uma nova poluição, no caso, no água? Então, boa pergunta. Geralmente, quando a incineração ela é um pouco diferente da queimada, porque você faz a incineração em locais abrigados. Então, tem empresas que já estão utilizando a incineração como fonte de produção de energia. Então, assim, imagine, ele tem um galpão ali fechado, joga esse resíduo lá, incinera num lugar controlado. A fumaça não vai sair. A fumaça que sai, o calor que gera ali, é utilizado para produzir uma outra coisa, que é a energia. Entendeu? Então, é uma metodologia que também ela não é 100% limpa, né? Toda energia ela vai acabar poluindo um pouco, né? E o metano? Mas ela ainda é um pouco menor. Que tanto fala aí, o metano. O metano é o gás que sai principalmente ali de vacas, né? Mas também os lixões eles liberam esse metano que da própria decomposição do lixo. Que também Que também é um gás de efeito estufa, né? Que causa o aquecimento da atmosfera. Também é um outro problemão enorme que a gente eu não tem. vejo muito. Sou leiga. Mas assim, eu começo a reparar que é uma coisa que um ciclo interminável, né? Pois é, vai terminar na extinção da nossa espécie, né? Infelizmente. Eu fico com pena só das outras gerações, né? Que assim, não tem culpa de nada e vão chegar num mundo já com essa bomba aí para administrar. Como eu falei no início, né, durante a fragmentação ou na produção desse plástico, eles são adicionados ali químicos, né, produtos químicos, como o BPA, o bisfenol, né, o bisfenol A. E também eles existem de duas formas, né, primários e secundários. Aqui é sobre esse estudo que saiu, né, que eu acho super importante a gente falar do encontro do microplástico na placenta humana, porque assim, você imaginar, a gente uma pessoa que vai ter 70, 80 anos ali de vida, no primeiro estágio da vida dela já está sendo contaminada, já está sendo exposta a esses contaminantes, né? Então é de realmente a gente começar a se questionar onde que a gente está chegando, onde que a gente está indo, né, como sociedade. Se eu não me engano, esse estudo aqui ele foi feito com 20 placentas de grávidas, né, depois que tiveram seu filhote, seu bebê, né? É o costume dos cetáceos, perdão. E dentro dessas 20 placentas que foram estudadas, as 20 foram encontradas microplástico. Então, assim, é um problemão grande que a gente está passando. Essa aqui é uma imagem aí para os jovens aí que eu estou vendo que foram para o carnaval e se encheram de glitter, né? O glitter, ele é o próprio microplástico, né? São fragmentos ali pequenos. E depois que você chega do carnaval em casa, toma banho, poxa, agora eu tô limpa, né? Aquele plástico ali foi pelo ralo, a concessionária em base ela não consegue filtrar isso porque são partículas muito pequenas, vão acabar onde? Nos oceanos. E eu tive dificuldade de tirar. Imagine, tem gente que toma banho. Que era plástico. Tem gente que toma banho. Existem hoje alternativas mais sustentáveis, né? Tem gente que está fazendo o glitter usando a mica. A mica é um mineral, né? Antigamente se usava muito mica, né? Usava muito mica, né? Então é um mineral que eles utilizam. É o tipo de plástico, a mica? Não, é um mineral. É orgânico, Orgânico? Na pasta de dente, né? Como eu falei aqui há pouco, o hidratante. Desculpa eu estar Pode falar nada. A pasta de dente, antigamente era de alumínio, né? De que era o tubo? Não, você fala a embalagem. A embalagem. Não sei, eu só consigo falar. Mas é assim, é uma coisa, se você começar a pensar, é uma loucura, porque alumínio também diz que é super... Ainda é, mas menos que o plástico, né? Muito menos que o plástico. Agressivo para o corpo humano? Com certeza. Quer dizer, como eu falei, a gente ainda não sabe
quais são os... As panelas de alumínio estão sendo condenadas, está uma loucura assim de Na informação, verdade, né? desculpa. Nada, claro. O alumínio, ele faz parte do nosso corpo. A gente tem Sim. uma quantidade aceitável de alumínio. Mas o plástico, ele não pertence ao nosso organismo. Ele é um produto, digamos assim, que o nosso organismo não sabe sintetizar. Então, a gente vai contaminar de qualquer quantidade. A mínima pode continuar. Mas o alumínio, você falou, a gente tem, mas Tem no assim, corpo. também tem um limite. Aí vem o que já tem, junta com o consumido. É uma loucura. Aqui essa imagem, ela justamente dá a pasta de dente, né? Então aqui você vê cada corzinha dessa é um tipo de plástico que foi encontrado, de nanoplástico, que foi encontrado nas amostras de pasta de dente. E aí, como você me perguntou, como é que o plástico, depois que o plástico está ali no mar, como é que ele vai se fragmentando, né? A partir de forçantes ambientais. Então, a chuva, o sol, a radiação solar, o vento, as correntes, as marés, elas acabam prejudicando, elas acabam afetando esse plástico, né? Fazendo com que ele vá se fragmentando em partículas ali cada vez menores. Aí a gente vê aqui a quantidade de plástico, né, que uma garrafa ela pode acabar se transformando, né, em vários milhões de pedaços de plástico. Frisando mais uma vez, né, é sempre importante estar falando isso, em relação aos químicos, né, a gente trouxe no início, mas alguns estudos já encontraram mais de 13 mil compostos químicos nos plásticos, né, sendo que desses 13 mil, mais de 3 mil foram considerados como substâncias de risco, repetindo, né, como bisfenol. Então, esses químicos, eles são encontrados geralmente nesses plásticos assim, mais baratinhos, né, que a gente compra, aqueles brinquedos mais baratinhos, geralmente são feitos com esse tipo de plástico, que na categoria ali, que são 7 categorias, né, ele geralmente está no 7, que são outros. Então, assim, justamente porque são outros químicos que eles... outras substâncias, né, que eles acabam não dizendo o que eles estão utilizando, então eles botam como outros para poder meio que esconder ali, para disfarçar o que eles estão utilizando. Aqui é uma imagem também de um outro problema que está relacionado também com a poluição por plástico, né? Como a gente viu no início, o plástico, a produção do plástico, ela começa com a extração do petróleo. Essa extração, assim como as queimadas, elas liberam carbono. O carbono ele é extremamente importante no ecossistema marinho. Muitos organismos eles usam o carbono para produzir o carbonato de cálcio, que é feito das conchas de crustáceos, né, de moluscos e crustáceos. Então, o carbono ele é importante. Só que quando você tem um acúmulo de carbono na atmosfera e esse carbono ele é introduzido no oceano, ele acaba formando um outro composto, não mais o carbonato de cálcio, ele acaba formando o ácido carbônico. E esse ácido carbônico, a concentração desse ácido carbônico, faz com que os animais que produzem... Nossa, tô vendo. Boa, é isso aí mesmo. Obrigado pelo complemento. Né? Faz com que esses animais não consigam produzir essa carapaça de carbonato de cálcio. E além disso, né, com esses animais, ocorre também um outro fenômeno que a colega aqui falou, que é a acidificação dos oceanos, né, que é a mudança do pH da água dos oceanos. E que é um outro problema que a gente está enfrentando muito grande, né, a perda dos corais. Né, os corais eles têm uma associação com os zooxantelas, né, que são organismos ali fotossintetizantes, né, que fazem fotossíntese. Então, se você não tem o coral, você vai ter ali a perda de habitat, porque muitos peixes utilizam esses lugares para poder, como zonas de segurança, né? Você vai ter essa diminuição da produção de oxigênio, você vai ter perda de habitat, você vai ter perda na biodiversidade, você vai ter perda econômica, porque muitos desses locais, às vezes, também servem como ecoturismo, né? Então, assim, é todo o impacto ligado, né? Assim, por uma causa, você tem várias consequências. E é importante falar isso. E aqui eu trazendo o que a gente falou no início sobre bioacumulação, né? Como eu disse, ali não é diretamente que você come o peixe, comeu o plástico, e a gente comeu o peixe vai estar com o plástico ali, porque, obviamente, a gente sabe que quando o peixe ele ingere
o alimento está no trato digestivo dele, né? A gente limpa essa parte do peixe para comer. O que acontece é muito pior. O plástico, quando ele está no mar, que ele tem a tendência, ele pode acabar liberando essas toxinas, e aí quando um outro organismo, um autotrófico, se contamina com esse químico, e aí você tem o início dessa passagem da cadeia trófica, da bioacumulação. Né? Você tem os fitoplânctons, são alimento dos zooplânctons, os zooplânctons são alimentos dos peixes pequenos, os peixes grandes se alimentam desses organismos, né? Então, assim, essa química ela já está no metabolismo desses animais, não está mais no trato digestivo, né? Então, elas se armazenam, né? Essas substâncias são armazenadas justamente na parte que a gente come dos peixes, né? Que é na gordura, na pele, né, do peixe, ali, na gordura do peixe. E a cada subida da cadeia trófica, você tem um aumento da taxa da toxicidade desses químicos. Então, assim, se o químico que estava aqui no primeiro fitoplâncton era de 10%, digamos, quando a gente chegar aqui pra gente já vai estar quase 70% mais forte, quase 80% mais forte. Aqui eu trouxe um resumo, né, também, assim, pra gente entender, né, as vias de contaminação do plástico, do microplástico na saúde humana, né, através da inalação, da ingestão e da dérmica, né. Então, como a gente falou no início, e a gente viu também aqui, né, a gente já foi encontrado microplástico no ar, então assim, a gente está respirando plástico. O que acontece com esse plástico? Ele acaba às vezes obstruindo, né, a veias capilares, né, que são ali menores. E esse estudo aqui da USP, ele observou 20 amostras de pulmão. Das 20 foram encontrados microplásticos em 13 pulmões. E eles encontraram também que esses plásticos eles têm um efeito citotóxico ali e de estresse oxidativo dentro do corpo humano. Além disso, também tem a ingestão, como a gente falou, através da água potável, da própria alimentação. Né? Quando a gente ali esquenta a comida no micro-ondas e se alimenta, aquela comida ela pode ter sido contaminada. Né? E ela também acaba sendo uma barreira ali, né, de gastrointestinal. E da dérmica, como a gente também falou, da pasta de dente, né, do hidratante, enfim, de outros produtos que a gente utiliza e que também tem microplásticos na sua composição. Essa apresentação a gente chamou de O Mar Não Está para Plástico, né, que além de ser o nome dessa apresentação, também é um dos projetos do Redmar Brasil, e que ele tem a ideia, né, de mensurar ali a quantidade de lixo plástico que estão espalhados na nossa costa. Né? Além disso, um trabalho de conscientização também ambiental com todas as pessoas que utilizam, né, seja praticantes de atividades ou próprios banhistas que utilizam esse meio na ideia da conservação ambiental, né, de proteger os oceanos. A gente sabe que os oceanos são os principais responsáveis pela vida na Terra. Né? Os oceanos são quem resfriam o planeta, né? Eles estão ali ligados com o resfriamento do planeta, com a disponibilização de oxigênio. Então, todo esse trabalho também está voltado a essa questão social. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? Né? Ele é basicamente você utilizar os recursos, né, sem interferir nas outras gerações, né? Sem afetar que essas gerações futuras elas também usufruam desses serviços ecossistêmicos que a gente recebe do planeta de graça. Então, é o que eu sempre falo, a gente tem que deixar esse pensamento egoísta de pensar que depois de nós não vem mais nenhuma geração, de que nós somos a última geração, né, e que a gente precisa entender que outras pessoas merecem, né, precisam e merecem de um mundo de qualidade, assim como a gente está pegando hoje. Não com tanta qualidade, mas ainda com um pouco de qualidade. Que apesar de todos esses efeitos que a gente tem feito no planeta, ele ainda se mantém resiliente aí e trazendo tantos benefícios para a gente. Aqui são os 3 pilares do que é a sustentabilidade. Então a sustentabilidade ela precisa ser economicamente viável. E aí quando eu falei para você, né,
a sustentabilidade ela é um ato político, né? Você precisa se questionar o tempo todo. O que você está comprando, de quem que você está comprando, se você realmente precisa daquilo, como é que você vai descartar aquilo fora, qual a melhor forma que você gere menos impacto. Então, assim, você precisa pensar dessa forma, ela precisa ser socialmente justa, né? Quando a gente fala de ética, de educação de qualidade, de entender que a gente não está nesse mundo sozinho, né? E que esse mundo ele é culturalmente diverso, ele precisa ser culturalmente diverso. Não existe só um ator, uma pessoa certa, né? Existem diversas populações, diversas culturas diferentes, a gente precisa respeitar isso também. Não além do tripé, né, daquele tripé da sustentabilidade, existem algumas outras coisas também que são básicas, né, que a gente já faz isso, a gente já ouve desde criança, né, como economizar água, economizar luz, pensar de forma coletiva, praticar bons hábitos, né, respeitar o meio ambiente, tudo isso é ser sustentável, né, e a gente precisa estar atento a isso todos os dias. Sobre a questão da reciclagem do plástico, eu estou vendo algumas empresas e organizações pegando essas grandes quantidades de plástico e transformando em blocos para fazer casas. Isso seria um benefício ou não? Porque aí eu penso também que esse plástico nessas casas pode novamente se deteriorar e ele vai ter que ser sempre monitorado, sempre reutilizado. Então, eu não sei te dizer se é bom ou se é ruim, né? Eu vi também essas startups, né, para fazer blocos, para fazer móveis também eu vi. E, assim, a princípio é uma ideia boa, porque é um plástico que seria descartado de forma, estaria no oceano, ele está sendo reutilizado, né? Então, assim, tem essa parte boa. Agora, a gente sabe que ele vai acabar liberando de novo microplástico, porque ele vai estar ali bonito inteiro, mas ele vai se fragmentando aos pouquinhos ali, né? Algum atrito do uso, lavando, ou caiu, ele vai soltando. É igual a roupa, né? Roupa, às vezes, também a gente tem aquelas roupas e a gente vê, não é 100% algodão, é roupa com poliéster. Poliéster é um plástico, né? Então, muitas vezes, na lavagem dessa roupa, você está liberando ali microplástico diretamente na tubulação de água, né? Então, assim, é uma solução, assim, à primeira vista, mas a gente não sabe ainda se é uma solução duradoura, né, prolongada ali. Então, é uma alternativa, assim, é melhor do que largar no meio do mar, né? Então, vale a pena ainda tentar fazer isso. Aqui são só algumas imagens, né, de ações que a gente faz de limpeza de praia, que a gente sempre inclui as crianças, trazendo esse pensamento de que elas que vão herdar esse planeta, que elas precisam, desde essa idade, já se questionar, já a fortalecer a amizade ali, né, na busca de promover esse pensamento, né, de disseminar esse pensamento entre eles e os amigos deles, né, e as pessoas mais velhas também. Mais imagens aqui, né, a gente encontra geralmente sempre organismos no meio desse lixo. Mais imagens aqui também. Essa é uma imagem, como eu falei, a gente trabalha com monitoramento de cetáceos, e nesse dia a gente estava tirando foto de baleia, né, obviamente, e a gente sempre fica impactado quando a gente vê lixo, né, e aí a gente tirou essa foto aqui às 9h57, 4 segundos. Alguns segundos depois a gente avistou uma baleia no mesmo lugar, né, onde a gente estava ali, e a gente começou a se questionar, falar, poxa, olha, esse plástico, eles já estão aqui na rota das baleias. E não por coincidência, um ano antes dessa foto, a gente saiu uma notícia de uma baleia que foi encontrada morta com mais de 40 quilos de plástico dentro do corpo. Esses animais, eles, para se alimentar, eles abrem a boca, né, ingerem uma grande quantidade de água e de organismos ali, e no meio disso vem todo o lixo que está ali na superfície. Então, a gente fazer esse avistamento de plástico junto desses animais é preocupante também. Aí eu trouxe isso para mostrar aqui artefatos de pesca, né, que a gente sempre vê quando a gente sai para o mar, que são as redes fantasmas, né? O cara ali, o mergulhador, o pescador que saiu de noite, botou aquela rede dele ali para pescar com a boia, foi para casa, no outro dia ele achou que ia voltar e ia encontrar a rede lá, e a boia sumiu, a rede ficou submersa. E é por isso que a gente chama de rede fantasma, que é uma rede que ela vai continuar ali aberta, só que por baixo do mar, né? Então, assim, tartaruga, golfinho, peixe, baleia, tudo se emaranha nesses objetos
e acabam morrendo também. Mais lixo, isso aqui é uma grande quantidade de lixo que a gente vê numa corrente, né, oceânica. Assim. Então, assim, o lixo que caiu aqui na costa de Salvador pode chegar em qualquer outro lugar do mundo, né? A gente sempre fala que o oceano ele não tem barreiras, né? Então, e que já foi encontrado, né? Lixos de outros países já encontrou aqui, lixos daqui já foram encontrados em outros países e vice-versa. Isso aqui é uma imagem do nosso fundo do mar. Então, no meio de onde deveriam ter algas e peixes, a gente vê uma grande quantidade de lixo plástico, de microplástico, né? Então, todos esses pontinhos aqui coloridos, azul, vermelho, verde, são plásticos que ali acabam sendo comida, né? Para peixes, para outros organismos, e trazendo toda essa problemática, né? Aves marinhas. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a vocês, né, pela atenção e estou aqui disponível para responder a pergunta de vocês também.